É... Que tem um bagulho que tá me pegando e essa questão da Luísa Sonza me levou muito pra esse lado, e que eu tenho pensado bastante nisso, né? Que é essa coisa do fandom, tá ligado? Quando a gente para pra pensar, assim, né, em termos de personalidades ou personalidades, tipo, sabe, que seja o caso da Luísa Sonza, por exemplo, que é uma pessoa gigantesca, né? Sei lá quantos mil inscritos ela tem, milhões de inscritos ela tem, seguidores, sei lá, enfim. Eu sei que são milhões de pessoas que seguem ela. E uma galera mesmo que tá lá dando. Não é bem respaldo, mas tipo, dando apoio. Aliás, vamos mudar de câmera, né? O que eu sinto muito, o que eu sinto um tanto é que a galera dá muito apoio às vezes para algumas atitudes das pessoas que acabam sendo idealizadas, idolatradas e tudo mais. E esse apoio é um apoio meio cego, assim. É um apoio que cada vez mais que eu tô na internet e que eu falo de alguma pessoa A, B, C ou D, mais eu percebo que algumas pessoas que vão consumir um conteúdo de um canal que fala sobre música, por exemplo, e como vocês bem sabem aqui, eu não sou muito um canal que fica batendo em cima de artista, alguns sim, mas são muito específicos. A maior parte dos casos eu sempre sou um cara acolhedor, abrangente, gosto de ser eclético, gosto de misturar muitas coisas, mas ainda assim esse não é o comportamento geral da galera, porque nem todo mundo vai ter esse interesse, sabe, de se abrir para todos os estilos que, enfim, se apresentarem, digamos assim. Eu tenho essa pegada, eu curto isso, eu gosto de me abrir para estilos diferentes porque eu estudei música, saca? Eu acho que isso tá muito junto com o fato de você estudar seriamente música como uma matéria, assim, uma parada que você vai ter que se debruçar em cima disso, saca? E então, pra mim, quebrar essas amarras é um pouco mais fácil, mas ainda assim, na minha memória, enquanto adolescente, ou até antes de estudar música, eu era muito fechado no rock, né? Muito rockista. E eu tinha essa pegada de fandom, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Por exemplo, lá, tem uma banda que eu gosto muito, que eu gostava mais ainda, mas hoje eu não gosto tanto assim, que é uma banda chamada Pearl Jam. Vocês devem conhecer Pearl Jam. Grunge, anos 90, é uma banda que tem uma estética um pouco diferente da estética do Nirvana, por isso me interessava. E desde adolescente. Geleia de pérola. Desde adolescente, eu meio que, sei lá, passei a gostar. E durante toda a minha adolescência, ali, dos 13 aos 18 anos mais ou menos, eu ouvia várias coisas, mas sempre eu ouvia Pearl Jam. E eu tinha esse apego muito forte com a banda. Eu me lembro, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, surgiram bandas que pegavam a estética do grunge e levavam essa estética mais adiante, explorando essa estética de uma forma mais, um tanto mais pop, né? Você tem várias bandas dessa leva. Você tem o Creed, você tem o Nickelback, você tem, que mais? Three Doors Down, essas bandas tudo aí, saca? Em todos esses casos, surgiram comparações feitas na mídia em relação a essas Puddle of Mud, por exemplo, a essas bandas e o Ed Vedder, e o Pearl Jam, né? Mais especificamente entre os vocalistas. Para dar um exemplo claro, é o caso do Creed. Creed é a mesma coisa que Pearl Jam, pelo menos de uma forma mais, para quem não, sei lá, para quem não se interessa tanto nem por Pearl Jam, nem por Creed, as bandas parecem ser bem parecidas mesmo, especialmente por conta da voz. Apesar de eu achar que elas não têm nada a ver, tá? Na minha cabeça e nos meus ouvidos, eu acho Creed uma bosta. E eu acho Pearl Jam legal, acho que tem coisas legais. E sim, são várias as bandas que fazem isso nessa época. Mas eu tinha essa pegada. E eu me lembro que tinham algumas tretas que rolavam e eu escolhia times. Tá ligado? Quando você escolhe time, por causa da sua banda favorita. Então eu gostava de Pearl Jam, logo eu não podia gostar de Creed. Não interessa. Não interessa que tinha uma música boa ou não. Foda-se. Tipo, foda-se. É uma banda bosta. Ah, mas o instrumental é legal? Foda-se. Tá ligado? Ah, mas o clipe é bacana. Foda-se também. Caguei. Não é a banda que eu gosto e mais. É uma banda que tenta imitar a banda que eu gosto. E isso acontece dentro do rock de uma forma clara e evidente, até porque a gente vive dentro de um espaço onde a indústria cultural ela precisa segregar, ela precisa separar, para que ela consiga vender melhor e o produto inicial chegue na mão ali do
consumidor final de uma forma bem direta e mais pessoal, mais personalizada possível. Tá ligado? Amo Dota, odeio LoL. Exatamente, tipo isso. Então, quando a gente para pra pensar numa proposta, a proposta que é colocada pra gente pela indústria cultural dentro do capitalismo, ela é segregadora, ela não é agregadora. Por quê? Porque a indústria cultural se constrói historicamente mesmo, tá? De forma bem segregada e segmentada aos moldes do que foi feito lá no início da indústria fonográfica a partir dos Estados Unidos. Então, o que havia de um plano ou ideia de consumo de massa de música lá nos Estados Unidos é o que a gente importa para cá, o que os Estados Unidos importou para todo mundo que atendeu a ideia imperialista dos Estados Unidos. Então, por exemplo, não é necessariamente verdade que essa lógica é o que impera no consumo de música no geral. A gente não consome música de uma forma muito segregada, tirando pessoas que são muito nichadas. Então, eu sou gótico. Isso acontece muito mais no rock até. Eu sou metaleiro e eu só curto death metal. Beleza, eu entendo a especificidade, mas geralmente mesmo metaleira que só curte death metal, muitas vezes vai talvez ouvir um Rage Against the Machine e vai achar da hora. Ou vai ouvir, sei lá, um thrash e vai achar legal. Vai ouvir uma banda talvez mais moderna, mas que tem essa estética mais antiga e vai achar legal. E que não está necessariamente contido dentro do seu nicho. O que eu quero dizer com isso? Que experiência musical, ela não é segregada. O que eu quero dizer com isso é, quando você vai num evento onde vão tocar várias bandas, e aí eu tô falando evento de pequenas comunidades mesmo, tá? Eu não tô falando de grandes eventos, festivais, não. Tô falando de coisas menores. Quando a gente compartilha a cultura, a gente não se coloca dentro de amarra. Não existe nenhum tipo de, sei lá, não é um processo muito, digamos, né, entre aspas, natural da nossa forma de consumir cultura. A gente não faz isso com outras formas de cultura, por exemplo. Se a gente for pensar em literatura, tem gente que lê, por mais que tenha uma aproximação maior por ficção científica, existe um apreço por leitura, tá ligado? E esse apreço por leitura faz com que a pessoa transponha ali determinados limites. Com a música é a mesma coisa, na minha visão. A gente também transpõe limites porque a gente, por mais que a gente tenha as nossas predileções, a gente não se segrega, musicalmente falando, culturalmente falando. Beleza? Não existem amarras claras e não tem manual. O que existe é uma predisposição da indústria, certo? Mas não tem manual. Não tem, o ser humano tem que ser assim. A gente aproveita melhor música desse jeito. Não tem. O que a gente tem hoje, tá ligado? É o que tá posto. E tá posto assim por conta de uma estrutura capitalista que foi fortalecendo cada vez mais um número ínfimo de pessoas, fazendo com que o trabalho de uma série de pessoas talentosas, criativas, conhecedoras, fosse desvalorizado. Beleza? Então, por exemplo, essa mistura, ela é fundamental para a criação da arte. Se vocês forem parar para ouvir os caras que são, tipo, mano, os caras que são mais famosos, que estão crescendo, ou mesmo artistas aí mais famosos dos anos 90, que seja. Uma galera cita uma miríade de bandas assim, que você quando vai ouvir e vai prestar atenção, até que não são tão parecidas entre si. Tá ligado? Não é uma parada que fica ali. Elas são bandas que assim, quando você ouve, você fala, tá, tem proximidade, mas não é tão parecido. Eu vou falar uma parada aqui que muita gente talvez vai discordar de mim, mas eu não vejo Nirvana e Pearl Jam como bandas parecidas. Pra mim, Nirvana é bem punk. É bem mais pro punk. É muito... Quando o Nirvana experimenta, ele segue um caminho, sei lá, um caminho bem Pixies, assim. Tá ligado? Bem Pixies. Bem pra essa vibe experimental do punk barra pós-punk, vai? Enquanto o Pearl Jam, não. O Pearl Jam tem uma estética muito mais rock, especialmente falando de guitarra e baixo, groove e tal, rock, hard rock,
anos 70. Tá ligado? Então, pá, beleza, distorção. Eu me lembro muito, os principais riffs do Tem, por exemplo, eles são muito mais, assim, muito mais hard rock, tá ligado? Você ouve e se fala, caralho, hard rock o bagulho. Enquanto os solos, as formas. Mano, se vocês um dia tiverem a curiosidade, quem é guitarrista, de tirar os solos do Mike McCready do Pearl Jam, é extremamente pentatônico, tem muito, mas muito de Jimmy Page no solo dele. Tem muito de LED, assim, na guitarra do Pearl Jam, no solo e tal. E é uma outra estética. Tem uma... E assim, de novo, tô falando de duas bandas. O pessoal tá citando Soundgarden, Alice in Chains. Soundgarden é mais pesado, Alice in Chains é mais doom. Soundgarden não é que é legal, alegre, não é. Realmente tem um peso, tá ligado? Mas Alice in Chains é... Dá pra falar que não é metal? Percebe? É muito turvo. É muito difícil separar mesmo. Saca? Então, ó, Pearl Jam é mais melódico, por exemplo. Mas eu acho o Soundgarden extremamente melódico. Em termos melódicos mesmo, de criação de melodias interessantes e pegajosas, digamos assim. Metal melódico. Mas tudo isso são amarras que são colocadas, assim, pela indústria. Porque quando a gente para pra pensar nas bandas, não tem como amarrar. Para pra ouvir um disco, velho. Cata um disco inteiro pra ouvir do Alice in Chains. Ou que seja, por exemplo, hoje completa 30 anos do Inútero. Hoje. Beleza? O que é esse som? Isso é grunge? Vocês conseguem falar que é grunge? Não é grunge. Tipo, pensando em grunge, vamos pegar o Soundgarden. Saca? Não tem nada a ver, mano. Tá ligado? É doideira. É Dave Grohl. Exatamente. É Noel Gallagher. E é muito diferente em termos de estética do Pearl Jam. Por que tem o mesmo nome? Qual é o sentido de ter o mesmo nome? E essa música tá no mesmo disco que tem Heart Shaped Box. Que ainda não é grunge. Tá ligado? Portanto, a indústria, o que a indústria tenta colocar pra gente, pra que a gente possa consumir, comprar e etc., muitas vezes é uma versão muito diferente do que era originalmente um determinado movimento. Que eu entendo que tem proximidades e tudo mais, mas assim, tá muito além do que o que a gente chama de grunge quando pensa no começo dos anos 90. E é muito diferente, curto o Temple of the Dog. E é muito diferente do próprio Temple of the Dog, por exemplo. Saca? E aí existem outros nomes. Um nome adorado pela galera dos anos 90 é o termo rock alternativo, por exemplo. Mas o que é rock alternativo, se não todo rock que não é rock and roll? Se não é rock and roll, já é alternativo, porque um alternativo é o rock clássico que é o rock and roll. Não faz sentido a própria terminologia. Tipo, acid rock, a gente usa muito essa terminologia. Acid rock, é o rock ácido, num sentido de licergia e tal. Então por que tem psicodelia? Qual é a diferença entre os dois? Eu entendo que no seu início, a psicodelia era uma pegada, mas por conta da indústria, a gente pega esse termo e pasteuriza ele para identificar qualquer coisa que se remeta àquela estética. E aquilo vai ser remetido como estética por muita gente, porque vai influenciar muita gente, vai fazer parte da vida de muita gente. Saca? Mais pela cena, exatamente. Mais pela cena. E aí a gente chega num ponto que eu acho sempre muito interessante, que é esse descolamento entre mainstream e underground, saca? Esse descolamento entre esses dois é um descolamento que, de uma forma... Como é que eu posso dizer? De uma forma mais aberta, o que o mainstream faz, quando ele gera esse descolamento, o que eu quero dizer de descolamento, né? Você tem uma cena, você tem o grunge, tá? Final dos anos 80, começo dos anos 90, existe essa cena.
Essa cena é notada por alguém como uma cena que está crescendo, ou por alguém como uma cena que está crescendo, e isso significa que as gravadoras, representantes da indústria cultural do mainstream, não do underground, do mainstream, notam isso como uma possibilidade financeira. E aí, num primeiro momento, o que o mainstream vai fazer? Ele vai olhar para as principais bandas do circuito, vai jogar grana nessas bandas e vai ver quem chega primeiro na corrida. Quem é que aguenta a corrida mais longa e quem chega primeiro. Tá ligado? Isso vai ser feito se o estilo não der certo. Porque se ele der certo, quem chegar primeiro vai, assim, ele vai chegar tão longe que ele vai deixar um modelo para as outras pessoas que vão seguir. Esse modelo é um modelo que, pro underground, ele tem um valor, uma vez que essa banda sai do underground. Ou seja, a galera do underground vai dialogar com isso. E a indústria vai buscar onde mais referências para isso. De novo no underground. Ah, essa banda do mainstream aqui não tá mais dando certo, eu vou buscar no underground de novo. E tira do underground e traz pro mainstream. Isso gera uma pequena diferença naquele estilo, naquele som, porque essa banda do underground já não é mais da mesma cena. O ponto é que no início, as duas bandas tocavam no mesmo lugar, faziam parte da mesma cena. Só que por conta de uma ideia, uma proposta industrial da coisa segregadora e não agregadora, as bandas que compartilhavam o mesmo clube e tocavam na mesma noite começam a, digamos assim, a se fortalecer em grupos que são distintos, diferentes, que não são mais o mesmo. E com isso, o que acontece? Com isso, você consegue, de novo, segregar mais a galera. E segregar mais a galera. E segregar mais a galera. Você vai criando mini ramificações que vão ficando cada vez mais especializadas. A gente brinca aqui, mas, por exemplo, quantos discos vocês não ouviram que não era arte, pop, rock, acid, rap, hip hop, R&B e drum and bass? O que é um disco do Zé Cabaleiro, tá ligado? Que mistura um monte de referência, por exemplo. No disco, a mistura ela é presente, porque o artista ele vai trazer essa mistura consigo. E o que faz a arte acontecer é a mistura. O que faz alguém ser interessante na arte é exatamente essa visão diferente sobre essa mistura. É isso que dá a personalidade para uma arte específica. Só que, pensando de uma forma mais abrangente, a gente consegue enxergar essas coisas. Olhando para a indústria, é o contrário. Olhando para a indústria, o que a gente consegue enxergar é a segregação, é a divisão, tá ligado? Meu iTunes todo cagado por isso. Pois é, então. E eu imagino que não é só você, a maior galera que tá aqui na live provavelmente passa por isso também. De tipo, ir ouvindo música. E aí quando você vê, você tem várias coisas ali no meio. Você tá ouvindo Far From Alaska, que é o que tá rolando agora, de repente tem Careless Whisper. E aí você fala, aí, é isso aí, da hora. Foda-se. Tá ligado? A gente não para pra falar, não, pera, eu estou deprimindo os deuses do rock. Como é que eu vou dormir à noite agora? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por que a indústria vende assim pra gente? Entende o meu ponto? Muitas vezes, a gente se deixa enclausurar dentro de caixinhas que não fazem o mínimo sentido do ponto de vista direto. É lógico que a gente vai se organizar ao redor de sons que a gente gosta mais. Mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de específico. Tem muita gente que tem muita facilidade para isso. Eu não tenho. De ser tão específico na determinação do estilo de um artista. Eu tenho muita dificuldade, velho. Muita dificuldade de fazer isso. Eu não sei. Muitas vezes eu ouço e eu tenho uma perspectiva de áudio, de referência, de som ali, que me traz uma memória. E a galera fala, não é outra coisa. Saca? E eu acho que isso é uma coisa pra gente tomar bastante cuidado. Por quê? Por que eu chego nesse ponto? Porque eu acho que a galera que se apega muito e idolatra muito uma personalidade, cai nessa coisa de culto da personalidade, por exemplo, é uma galera que se deixa levar por uma proposta completamente industrial, capitalista, de ouvir música. De apreciar a arte de uma forma geral, mas especificamente música. Você, de certa forma, você tá
Como é que eu posso dizer? É porque eu tô tentando pensar aqui pra não parecer proselitista, arrogante, pedante. Não é esse o meu ponto. Eu não quero falar assim, nossa, porque eu sou melhor do que você que não ouve. Não é nada, não tem nada a ver com isso. Mas é muito mais uma questão de às vezes a gente parar pra pensar, eu sou vítima disso também, todo mundo é. Às vezes a gente parar pra pensar o quanto a gente tem um pensamento divisivo e combativo, antagônico, dicotômico, maniqueísta, chame como quiser. Mas o quanto a gente se deixa levar por um pensamento desses ao redor de uma coisa que não faz sentido dentro da nossa própria vida. A pessoa que entra lá e gosta tanto de Luísa Sonza assim, que se sente na obrigação de me ofender porque é apaixonado pela música que ela faz e se sente conectado com a cantora a esse ponto de tipo, não, eu preciso xingar alguém que nem falou mal dela, mas que deu a entender que talvez o dinheiro ajudou ela a chegar onde ela chegou. Saca? A pessoa para e enxerga essa realidade e pensa que quem está sendo atacado, quem está sendo atacada é a própria pessoa. Porque aquilo forma o caráter dela, forma a personalidade que ela tem. E isso não é a única verdade. O meu ponto é, a gente não é feito de um som só. Mesmo você que gosta muito de Luísa Sonza, se declara um Sonzer. Você que se declara uma Swifter. Você que se declara um Nirvaner. Um Legião Urbaner. Tá ligado? Mesmo você que fala e que diz, que nem eu quando era adolescente lá e tive esse momento, e que todo mundo tem essa fase, e eu tenho um pouco disso, conhece também, que é aquela coisa de, mano, não, é a minha banda favorita do meu coração e a melhor coisa do mundo e tudo mais. Eu faço, mas eu faço muito pelo meme, porque a real não é essa. A real é, mano, sei lá quando que eu dei play num som do Yes. Foi recentemente, porque era uma referência de mix. Mas o Bom Dia Guerrilha a gente não para pra ouvir Yes, saca? A gente ouve várias outras coisas, e isso me ajuda. Isso me dá base para eu poder compor, por exemplo. Não é só a referência do Yes que me importa. E aí eu tô fazendo isso como uma brincadeira, né? Porque eu sei que tem uma galera que leva isso muito a sério. E o meu único argumento para isso é, para pra pensar um pouco no que você ouve de música e no que você gosta. Tudo bem que você tem suas bandas favoritas, todo mundo tem a primeira prateleira. Saca? Onde você coloca ali, ó, o mais da hora. Todo mundo tem, mano. Todo mundo tem. Mas às vezes, se abraçar numa personalidade, que é um artista, que produz música, você se identifica com aquela música, abraçar essa personalidade vai muitas vezes fazer com que você olhe pro próprio repertório que você adquiriu com desdém, com raiva, com nojo. Quem aqui, não, quem aqui que em algum momento, tá ligado? Não passou, não ouviu, não começou, pô, não se interessou por um som diferente e tudo mais, e aquilo começou a compor um pouco do que você pensa hoje em dia. Mas às vezes, por conta de discussão na internet, a gente esquece isso. Joga isso fora para poder se colocar contra uma outra posição ou a favor de uma galera que aí necessariamente, né? Enfim, para fazer parte de um time. E eu acho que o grande ponto pra gente, nós, comunistas, é exatamente o fato de a gente conseguir olhar de uma forma mais materialista pra coisa e perceber que essas questões são muito mais tem muito mais um motivo financeiro por trás disso, e eu não tô falando das cenas underground, beleza? Não tô falando disso. Eu tô falando do que vira a cena no mainstream, não do underground. Eu tenho certeza que tem gente no underground de metal que faz a cena valer. Pra caralho. E ainda existem os focos dessa cena. Eu sei disso. Mas quando as coisas vão pro mainstream, tudo o que dá base pro underground, ele vai ser colocado à prova. Por quê? Porque no mainstream não é necessariamente a genuidade. Não é isso. É
o quão genuíno é o espírito ali daquela cena, daquele, enfim, daquela sonoridade, daquela tribo naquela banda. Não é isso que vai estar em jogo. Pro mainstream, o que está em jogo é sempre o lucro. E o lucro desfaz qualquer coisa. Saca? Black Pantera tá firmão, não é? Mas eu não acho que Black Pantera é mainstream do metal. Mainstream, gente, é outra coisa. Mainstream é mainstream. Mainstream é a galera que é headliner de evento foda, tá ligado? Que tem umas puta gravadora por trás e investimento pesado. Isso é mainstream. Não, mas Rock in Rio não é mainstream. Eu não acho que isso é mainstream. Os caras tocarem no Rock in Rio, por exemplo, né? Porra, do caralho, parabéns pros caras, mas eu não sei se isso coloca como mainstream, tá ligado? Exato, mainstream é Bruno Mars fechando 2 noites de festival. Mainstream é tipo a galera que, mano, nossa senhora, é a galera que realmente tem contratos de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, saca? Contratos de peso financeiro. Pra essa galera, não tem cena. A cena vai até a página 2. Pra essa galera, não tem caso, não tem vida, não tem... É tudo um personagem. Entende? Tudo tem um porquê atrás. Porque tudo tem que ser muito bem pensado. O mainstream, ele não tem muito essa de estilo. Ele passa por cima. E artistas que querem se manter naquele estilo vão perder popularidade. Eu comecei essa história falando do Pearl Jam, eu volto a falar do Pearl Jam. Pearl Jam é uma banda extremamente popular por conta do que fez no passado. Os discos recentes do Pearl Jam, eu tenho certeza, que se você juntar galera que é fã de Pearl Jam e falar o seguinte, 2 opções de show, o Pearl Jam toca do binaural pra trás ou do binaural pra frente. Só fã de Pearl Jam vai entender essa referência. Do binaural pra trás ou do binaural pra frente. Os fãs vão virar e falar do binaural pra trás, pelo amor de Deus. Binaural é um disco dos anos 2000 do Pearl Jam. Então, pelo amor de Deus pra trás. Pelo amor de Deus, não me toca pra frente não, senão eu vou embora. Ou o ingresso é grátis. Beleza, aí eu vou. Mas não dá, não tem como a gente dizer isso. Por quê? Porque o que pega é aquela sonoridade que o mainstream trouxe pra tona, assim. E a própria banda, ela vai dialogar, ela vai querer dialogar de alguma forma. Ela vai mudar, ela vai passar por transformações e etc. E muitas vezes essas transformações não vão interessar a gente, porque o que interessa é aquela postura daquela cena, daquela sonoridade inicial e etc. Tudo isso acontece também nessas trocas que o mainstream faz com a banda que entra no mainstream. E aí o que acontece muitas vezes é isso, a banda tem um episódio e depois ela some, porque ela quer se manter ainda próxima do que existia do underground e o mainstream não quer mais. Então o mainstream vai colocando ela em gravador alternativo, em selo alternativo, vai colocando essa pessoa, essa banda, né? Ó, cada vez mais às margens e a banda é cada vez mais refém do repertório que caiu no mainstream. Tudo isso pra dizer o seguinte... Você que é muito fã da Luísa Sonza, você que é muito fã de Coldplay, você que é muito fã de uma banda, um artista, uma artista, e sente que, de alguma forma, você está encorpando musicalmente ou culturalmente ali a coisa, na verdade, o que você está fazendo é, de certa forma, propiciar um pouco dessas... como é que eu posso dizer? Dessas divisões entre estilos que o mainstream e que o mercado faz com a nossa cabeça e com a nossa cultura. E eu não estou falando aqui que as pessoas que fazem isso têm que se sentir culpadas ou devem ser culpadas por qualquer coisa. Acho que cada um. E isso é mais uma questão de experiência musical própria. É como você experimenta música. É como você curte música. Mas o que eu preciso colocar é que, assim, como uma dica de alguém que já teve esse momento na vida, já passou por isso e brinca com isso hoje em dia, a melhor coisa do mundo, para todo mundo que ouve música, a melhor coisa possível para você é abrir a cabeça.
Porque é isso que o artista que você gosta, a artista que você gosta, fez e faz. E as amarras que às vezes você coloca pra você mesmo, o artista não coloca, a artista não coloca. Às vezes, as divisões de estilo das quais você fala que você abraça e morre abraçado, muitas vezes não estão na formação do som que você gosta. Às vezes não representam nem mais uma cena. A cena está esquecida. A cena ficou para trás. O que existe hoje daquela cena é só uma memória. A gente não pode esquecer disso. E é por isso que eu queria falar disso hoje. Por isso que eu quis trazer esse assunto. Porque eu acho que isso diz mais sobre como o capitalismo trabalha dentro da indústria cultural. O culto à personalidade, o culto à pessoa. Saca? Até para manter um certo interesse no público. Até para manter uma certa, sei lá, uma certa curiosidade no trabalho. Ainda assim, tudo o que a gente tem, tudo que a indústria propõe, tudo que a indústria coloca, tudo que a indústria usa para dividir, saiba, essa divisão não vai te trazer nada de novo. O que essa divisão vai fazer é te irritar. É te deixar cada vez mais ansioso, cada vez mais bravo, cada vez mais brava, porque alguém fez um comentário sobre o artista que você gosta na internet. A pior coisa que eu posso fazer pra minha saúde mental é ficar puto porque alguém falou mal de Yes. Eu sei que Yes é bom. Pra mim é bom. Se pra você não é, tudo bem, beleza. O mundo não vai ser melhor se eu te convencer. Ou se você me convencer. É gosto. E por mais que eu goste de Yes e você não vai ser em tudo que a gente vai discordar. Se a gente começar a falar banda ou artista, vai chegar alguém que a gente vai bater. E vai falar, pô, eu também curto. Da hora. Isso é da hora. E uma coisa que eu disse lá atrás, quando eu falei do pessoal que é do gospel, a gente talvez precisa se concentrar muito mais nesses pontos em comum para poder lutar contra o engessamento dos nossos gostos que a indústria propõe. Se a gente só ficar pensando no que a gente gosta e se dividindo em cima disso, mais a indústria vai ficar muito feliz porque ela vai vender muito. Mas as páginas de tabloide, de fofoca, vão ficar muito felizes porque elas vão ter muito clique. Porque isso vende, a polêmica vende. E a polêmica vende em cima de você. A polêmica vende porque tem gente que toma partido, que levanta a bandeira de ti. Perdão. Então a melhor forma, na minha visão, de a gente começar um debate a respeito disso, é a gente começar a se perguntar realmente até que ponto isso é um engessamento que a indústria propôs para quem eu sou, para minha identidade, ou isso de fato é a minha identidade, isso de fato é algo que ressoa com quem eu sou, com a minha vivência, com a minha realidade. E eu não tô falando de novo aqui eu não tô querendo apontar o dedo no gosto de ninguém. E eu não tô falando do gosto de ninguém. É só um exercício de reflexão que eu tô propondo. Porque eu acho que esse foi o exercício de reflexão que eu fiz, que me ajudou muito a ouvir muito mais do que Pearl Jam, a ouvir muito mais do que Yes, a ouvir música. E aí eu descobri que eu gosto de música. Olha que maravilha. Né? Então eu acho que é isso que eu queria deixar, assim, como reflexão de hoje, saca? Nessa conversa que eu quero ter aqui com vocês. A idolatria, gente, ela sempre vai estar em alta na mão da indústria. Sempre. A idolatria sempre vai estar em alta. A idolatria vende na indústria desde os anos 30. A idolatria, ela é velha para a indústria fonográfica. Saca? Ela engessa muito bem. A gente já está muito testado, a gente já está numa indústria cultural que não é a 2.0, 3.0, ixi Maria. A gente perdeu o número da atualização já. Então a indústria ela sabe muito bem segregar, dividir para poder conquistar, para poder vender. Tá ligado? Para poder penetrar. Então o ponto é, sabendo disso, talvez isso contribua para sua escuta de música no geral. Talvez possa ser interessante pensar que ao invés de gostar do artista A ou do artista B, não que você tenha que deixar de gostar desses artistas, você gosta de música. Olha que beleza. Gostar de música te abre um leque de um número infinito de artistas para gostar. Enquanto gostar daquela banda em exclusivo, vai só te enclausurar, vai só te fechar. E cada vez mais você vai ser
apegado a uma estética específica que a indústria te ensinou, mas não necessariamente que representa aqui dentro, quem você é aqui dentro. Entende? A gente é muito engessado pelos nossos gostos, que não são muito nossos. Eles são conduzidos pelo mercado. É isso. A melhor forma de tirar essas amarras é saber que existe uma condução do mercado nesse gosto. Ele não te compõe, ele te conduz. O que te compõe mesmo? O que tá ali no começo da coisa? É isso que eu acho que a gente tem que sempre buscar. Pelo menos isso me enriquece muito. Enquanto músico, produtor, ou mesmo alguém que aprecia a música. Fica a dica pra vocês. Certo? Beleza? Essa é a pílula de hoje.